Fala, meu amigo concurseira, minha amiga concurseira de todo o Brasil. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar nosso estudo aqui da Lei 8.112. Você aí já deve ter passado eventualmente por 2 vídeos referente ao material anterior. Caso não tenha passado, eu encorajo você a começar lá do comecinho, como deve ser feito, até porque a grande maioria das questões da Lei 8.112 acabam caindo basicamente sobre o começo da lei, que dá para a gente também incluir o que a gente vai ver hoje, mas inclui o que a gente viu nos últimos vídeos, e também a parte disciplinar, que está mais no finalzinho da lei, tá? Tem um material de apoio que eu encorajo você a baixar aí no link que consta dos comentários desse vídeo, para a nossa aula poder render mais, tá? Vamos ao nosso material de apoio. Aqui, pessoal, como eu já passei detalhadamente na última aula, então essas orientações aqui elas se aplicam novamente, né? Porque a gente vai continuar o estudo da lei. Então, vou passar mais rapidamente aqui. Então, procurar entender os conceitos por trás do que o legislador coloca, tá? Muitas vezes a linguagem não é a melhor, mas você tem que fazer um primeiro esforço para tirar o conceito dali, para tentar, digamos assim, entender o que o examinador falou e muitas vezes entender o que ele tentou falar, mas às vezes não conseguiu muito bem, tá? Por quê? Porque esses conceitos vão ser reutilizados na própria lei. É muito difícil você ter uma lei em que os conceitos, eles, digamos assim, têm vida própria e independente, né? Os conceitos, eles vão dependendo um do outro, né? Você precisa de um conceito para entender um outro e vai ficando cada vez mais complicado. Então, não tenha nenhum constrangimento em voltar, em dar um pause, ver, dar uma olhada ali na lei, num conceito que passou e eu falei e às vezes você não lembra do conceito. Isso não é perder tempo, tá? Isso é ganhar tempo. Destaque, rabisque seu material, tá? Não economize, não tenha pena do seu material. E quanto menos familiaridade você tiver, mais você vai ter que ter contato com essa lei, tá? Você tem que ter intimidade com o material. Então, se você não trabalha, ainda não está na administração, né, não está num cargo que de repente você tem que ler, tem que ter contato com leis, então você vai precisar ler mais, vai ter que ter contato com a lei, tá? Saiba disso. E o que foi adicionado por mim aqui para fins de combinado, né, de regra do jogo, está em vermelho, tanto o que eu comentei quanto o que eu trago de lei, às vezes um outro trecho da própria lei, às vezes Constituição, às vezes jurisprudência. Eu pintei tudo em vermelho para que, caso você queira fazer uma leitura mais rápida só da própria lei, você já sabe que vai precisar pular só o vermelho, tá? Então vamos lá, hoje o nosso encontro conforme a gente está fazendo, tá? De 20 em 20 artigos aí. Hoje o nosso encontro deve ser um pouco mais leve, porque os artigos eles são um pouquinho menos densos, tá? Então vamos em frente. Artigo 40, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, pessoal, só para a gente saber aqui, ó. Não, vamos primeiro ver o conceito de remuneração para a gente ver tudo de uma vez, tá? Remuneração é o vencimento do cargo efetivo a partir acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, tá? Então, o que acontece? Quando você toma posse, começa a trabalhar, o cargo aí que você vai ocupar, ele tem um vencimento, que é uma atribuição mínima, uma retribuição mínima, vamos colocar assim, né? O cara sentou na cadeirinha, igual eu sempre dou o exemplo, o cara vai receber aquele valor X. Isso é o vencimento, tá? E as vantagens vão ser, elas vão ter natureza diferente, vão poder mudar de acordo com o local onde o servidor trabalha, com a função específica que ele exerce, tá? Então, quando você recebe o seu olerite, o seu contra-cheque, vem a vantagem, que digamos assim, como regra, vamos colocar assim, é o maior valor que consta lá, né? Vamos lá, o sujeito ganha 15 mil reais bruto, aí vai ter de vencimento lá uns
uns 11, 12. É muito difícil você pegar um olerite, um contra-cheque hoje que o cara ganha só o vencimento, é muito difícil, né? Por discussões aqui que fogem um pouco ao nosso objetivo. Então, você vai ter lá o vencimento, que digamos é o básico, e vai ter mais assim uns adicionais ali, né? Umas somas que óbvio que é bom, né? Mas que para fins do nosso estudo aqui é importante a gente diferenciar, justamente porque o examinador vai poder cobrar esse conceito de você, né? E ele vai querer confundir justamente isso aqui, ó, vencimento com remuneração, tá? Aqui é o esquema correto, vencimento mais vantagens igual remuneração. O que geralmente você vai ver na prova é essa troca aqui, tá? Se ele trouxer, digamos assim, uma questão incorreta, ele vai dizer que a remuneração mais a vantagem é igual ao vencimento, tá? Isso aqui é muito normal na prova. Então fique ligado, esse conceito aqui é extremamente importante, tá? É muito importante mesmo, é recorrente em prova. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, tá? Isso aqui é importante, pessoal, porque eventualmente o examinador ele pode trazer essa questão da irredutibilidade para você, tá? E ele vai dizer, a irredutibilidade só recai sobre o vencimento, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, tá? Aqui a rigor tinha que ter um sublinhado aqui no vantagens, tá? Então vantagens e no permanente, tá? Então se você está com material impresso, rabisque. Se você está com material em PDF aí, também passa um tracinho aqui para, de repente, numa leitura mais rápida, você não passar batido, tá? Vamos em frente, a gente, conforme combinou, né? Não vamos... a lei está aqui como um todo para você poder fazer a sua revisão por aqui, que é um texto mais limpo, mas a gente não vai ler tudo, tá? Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, a importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração, olha o conceito de remuneração, em espécie, a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, membros do Congresso Nacional e ministro do STF. Aí aqui que vem, né, o que eu quero abordar com vocês. Excluem-se do teto de remuneração, tá? Então você tem o teto. Isso aqui é importante porque quando você chegar aí lá no seu cargo, né, dependendo aí do tempo, né, maior ou menor que você vai demorar para chegar, digamos assim, no teto do que recebe lá o seu cargo, eventualmente você vai sofrer cortes, vai vir lá um olerite com valor X e vai vir um corte lá de R$3.000 porque aquilo ali passou do teto. Só que esse limite, eventualmente, ele vai ser calculado excluindo-se algumas coisas, ou seja, algumas somas ali, algumas parcelas o cara não vai considerar, tá? Então, excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas no incisos 2 a 7 do artigo 61. E aí, só para facilitar o nosso entendimento, eu trago aqui um pedaço da própria lei, né? É o que está mais lá na frente, para a gente saber do que ele está falando, tá? Eu trago só o que ele disse que exclui. Gratificação natalina, que a gente conhece como 13º, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Tudo isso aqui estará excluído do teto, tá? Então vamos ficar ligados nisso aí. Na jurisprudência aqui para nós, nas situações jurídicas em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles e não ao somatório do que foi recebido. Isso aqui, pessoal, se a gente for pensar, vamos pensar isso aqui para a gente poder gastar a memorização quando for necessário. Por que isso aqui, igual eu digo, né, que o Brasil é um país interessante, que tem que ser dito óbvio? Se a Constituição, vamos lá, vamos na lógica do dispositivo. A Constituição, a gente parte do pressuposto que ela permite a acumulação de cargos quando não houver um prejuízo das atribuições. E aí a gente pode entrar no mérito ético, né, de você ter, digamos assim, a faca e o queijo, num conflito de interesses, quanto em relação à própria possibilidade do sujeito conseguir exercer efetivamente as atividades que ele cumula, tá?
Então, uma vez que a gente tem isso em mente, se o sujeito, né, vamos focar nesse segundo aspecto, consegue exercer efetivamente as duas atividades, por que ele não iria receber, né, o montante referente às duas? Né? Então, se você raciocinar por esse sentido, vai ficar mais fácil de entender, né? E você pode raciocinar também da forma inversa, né? Se a Constituição permitisse que você acumulasse os cargos, né, mas não permitisse a acumulação dos valores, qual seria o interesse de um servidor, um agente público, vamos colocar assim para ser mais abrangente, acumular tarefas, não é verdade? Então esse julgado aqui, na verdade, ele traz algo que é bastante óbvio, né? Se a gente for parar para analisar o dispositivo com calma, né? Artigo 44. Servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado, tá? Então isso aqui tranquilo, não trabalhou, não teve motivo para não trabalhar, não recebe. 2. Raciocinando que a gente está falando de o servidor perderá. Então, o servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Então, assim, esse artigo aqui, eu não vou trazer as concessões aqui, porque a leitura vai ficar muito pesada, tá? Mas vamos ler o dispositivo aqui, que ele é um pouquinho grande, é interessante a gente passar nele com calma. Então o servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional ao atraso e aos justificados. Beleza, o servidor perderá isso. Ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, que fala de situações em que basicamente de ausência justificada, digamos assim, mas a ausência não que o servidor, digamos assim, vai ter que explicar alguma coisa. E já está explicado lá. Ó, você vai poder faltar aqui e aqui, entendeu? Então, perderá. A regra é essa. Proporcional aos atrasos e ausências justificadas, ressalvadas as concessões que a gente vai ver mais à frente, e saídas antecipadas, salvo o quê? Ou seja, se o sujeito atrasar ou tiver uma ausência justificada, ele não vai perder caso ele compense. Compensar quando? Até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Tá? Então o dispositivo ele parece esquisito aqui no comecinho, mas a gente vê ele com mais calma e vai entender. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o artigo 97, ele vai falar aí de luto, ele vai falar, se eu não me engano, de licença paternidade, se eu não me engano, está lá também. Então são concessões que a lei faz, digamos assim, uma colher de chá, em que a própria lei fala, ó, nisso aqui o sujeito pode faltar e não vai nem precisar explicar, ele só comprova a ocorrência e não vai ter nenhum desconto, tá? Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, né? Isso aqui é chover numa molhada, né? A gente tem que a lei ela tem que trazer o óbvio também. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros. Isso aqui é o caso clássico, é um empréstimo, né? Empréstimo consignado, a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento, tá? Então, sempre que fizer menção a regulamento, você não precisa se preocupar, isso aqui vai estar previsto aí em um decreto específico e tal, e para a gente não vai ser interessante para fins de prova, quando for cobrado só a Lei 8.112. Interessante o limite também, tá? O total não poderá passar de 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para, ou seja, dentro desses 5%, desse 35%, 5% será reservado exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.
Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma briga aí de lobby pelo salário do servidor, né? Vamos direto ao ponto. O lobby que ocorre aí junto ao Congresso Nacional, ele acaba não, né? Ele resulta em várias e várias disposições legais. Isso aqui, com certeza, é uma dessas brigas aí, né? De interesses em que os lobistas ligados às empresas de cartão colocaram essa garantiazinha aí, tá? Vamos em frente. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Esse artigo 48 aí, ele é bem importante, bem importante. Você não pode deixar de saber. Vamos em frente. Aqui, pessoal, vamos só fazer um link das vantagens. O artigo 49 fala das vantagens. E agora há pouco a gente começou a aula falando do quê? Que a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Vamos voltar aqui. O artigo 49 traz vantagens, tá? Mas a gente vai ver aqui que nem todas elas serão permanentes, né? A gente tem que ligar lá com o conceito inicial, porque o conceito fala em vencimento mais vantagens, mas ele fala de vantagens permanentes. Ou seja, nem todas as vantagens são permanentes. Isso aí é uma decorrência da própria leitura, da própria interpretação do texto, tá? Artigo 49. Além do vencimento, serão pagas ao servidor as seguintes vantagens. 1. Indenizações. Eu não vou explicar uma por uma, porque vem na sequência, tá? Caso você não lembre aí da lei ou não conheça. Então, eu explico o que é cada uma aqui. Na verdade, a própria lei vai fazer isso, tá? Isso vai acontecer em frente. Então, as seguintes vantagens. Indenizações, gratificações e adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. E as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos em condições indicados em lei, ou seja, a indenização não vai se incorporar e há uma possibilidade das gratificações e adicionais se incorporarem, tá? Conforme previsão em lei, não é automático. Tá, o que já é automático, que a gente já sabe de partida é o que? Indenização não vai se incorporar. As outras duas vão ter que dar uma olhada na condição que a lei coloca. Tá? E por que isso? Tá? Por que isso? A indenização, ela tem por natureza, vou trazer aqui para mim. A indenização, ela tem por natureza o ressarcimento de uma despesa que o servidor teve. Tá? E enquanto as gratificações e adicionais, conforme o caso, isso aqui não é uma regra geral, tá? A gente viu que a indenização não vai se incorporar e a gratificação e o adicional pode se incorporar conforme casos e condições previstos em lei. A indenização, ela é uma mera reposição de uma perda que o servidor teve, uma perda, um prejuízo, digamos assim. Ele repõe um prejuízo. As gratificações adicionais, eles podem se incorporar, por quê? Porque eles podem estar ligados, elas podem estar ligadas eventualmente, isso não é muito cuidado aqui, tá? Eu quero que você entenda a lógica, mas isso não é uma regra geral. As gratificações e adicionais podem estar ligados a uma atividade específica que o servidor presta, a uma posição específica que ele ocupa. Então, a lógica por trás disso é que uma vez que o servidor ocupa uma determinada posição, contribuindo para o serviço público de maneira diferente, vamos colocar assim, eventualmente ele pode vir a merecer essa incorporação. Tá? Ele ocupa uma determinada posição, o salário, para ser tecnicamente correto, a remuneração dele aumenta naquele período e a lei entende, né, que por ocupar essa posição diferenciada, ele vai fazer jus a incorporar isso, tá, aos poucos.
A indenização não, a indenização, ela muitas vezes, dependendo da situação em que o servidor está, onde ele trabalha, o que ele faz, às vezes passa anos sem receber um centavo de qualquer tipo de indenização, tá? Então, de começo, a gente já tem que entender que são parcelas de natureza totalmente diferente. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente já sabe que realmente não tem por que a indenização se incorporar, porque ela não tem necessariamente uma ligação íntima com o desempenho da atividade do servidor em si para a administração. A indenização é uma mera reposição de prejuízo, tá? Vamos aqui. Então, constituem indenizações ao servidor, ou seja, parcelas que a lei já falou para a gente, não vão se incorporar. Isso já está na lei, não há possibilidade de incorporação. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. E aí, em seguida, a gente vai ver cada uma delas, tá? A ajuda de custo. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque aqui a gente já está entendendo o momento em que é devido o pagamento da ajuda de custo. Então, isso aqui é importante. Destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, claro, né? Não faria sentido nenhum o sujeito decidir se mudar, porque ele quer, e a administração bancar isso. Então, isso aqui é bastante óbvio. Passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, tá? Então, muito importante, nova sede, interesse do serviço e caráter permanente. Vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Isso aqui, você lembra que a gente viu os casos de remoção para acompanhar o cônjuge e tal, né? Então, isso aqui é para evitar que haja o duplo pagamento, né? Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais, tá? Vamos terminar aqui para a gente conversar tudo de uma vez. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Então, pessoal, a ideia aqui da ajuda de custo, você viu, conforme o que eu estava falando agora há pouco sobre reposição, a ideia é uma mera reposição. A ideia não é uma relação de retribuição, entende? Por exemplo, eventualmente o servidor ocupa um cargo diferente, um cargo de chefia, ele recebe um a mais por causa daquilo ali. Claro, aí a gente tem que pensar por um outro sentido também. A gente pensa assim, não, porque é por mérito dele. Não, a administração ela olha de outra maneira. A administração ela olha assim, eu preciso de alguém para assumir maiores responsabilidades, então eu vou dar uma retribuição a mais. Você entende? Aqui não há esse caráter de retribuição. Há uma natureza de mera reposição. Claro, a ajuda de custo, ela dependendo, né, de como o servidor conduzir isso, né, do que ele faz, o que ele não faz, meio de transporte que ele escolhe, pode vir a sobrar, né? E você eventualmente já pode ter ouvido, né, tido contato com alguém, alguma carreira específica em que há mudanças de endereço, que é bom porque aí, né, faz um pé de meia. Tá, mas é porque o servidor recebe aquele valor e ele administra a sua mudança para sobrar. Mas a natureza da indenização, a natureza da forma como ela foi prevista pela lei não é isso. A natureza é de uma mera reposição. Reposição. Você está gastando por causa do trabalho, então eu vou repor esse gasto que você está tendo por causa do trabalho. Um exemplo aqui, na verdade um exemplo não, né? Uma situação de vivência pessoal. Não é submetido à Lei 8.112, por favor, tá? Mas a ideia é a mesma.
Os militares, né, meu pai é militar aposentado, eu já fui militar também, e os militares têm essa coisa, né, por uma característica da carreira que foge que é o nosso objetivo, é, da movimentação pelo território nacional, né, porque você precisa que os militares, digamos assim, pelo menos parte deles, tenham uma vivência em relação ao país, para um caso de emprego, né. E aí, essas ajudas de custo, né, vou usar o nome que a gente aprendeu aqui, elas, no caso de uma transferência longa, quanto mais longa a transferência, né, lá usa-se transferência, né, que seria remoção, por exemplo. Né, quanto maior esse deslocamento, maior a ajuda de custo e financeiramente é vantajoso. Né, por quê? O servidor, né, nesse caso o militar, ele pega o dinheiro, que a ele é pago, a ele é devido, administra essa mudança para sobrar e ajuda a fazer ali um pé de meia para ele, tá? Isso não tira o caráter indenizatório da previsão legal, tá? E aí tem um dispositivo aqui, desculpa, que fala sobre caso de morte do servidor. E é interessante a gente entender o porquê também. Nesse um ano, a lei pressupõe que não deu tempo da família criar raízes naquele outro local, certo? Se mudou, o servidor faleceu em 2 meses. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, né? Por que não se fala em devolução da ajuda de custo? Porque ocorreu ocorreu o fato que enseja o pagamento. Né? A ajuda de custo está ligada aqui a uma mudança de sede do servidor, tá? Em caráter permanente, conforme a gente viu no dispositivo. Então eu te pergunto, se essa mudança se efetivar, a família se mudou, o servidor morre 1 semana depois, ou a família se mudou, o servidor morre 7 meses depois, os dois prazos dentro aqui da previsão legal. Nos 2 casos, essa mudança de sede ela já se efetivou, os gastos já se efetivaram, né? O servidor já entrou em exercício lá. Então, em hipótese nenhuma se falaria na devolução, porque o fato que enseja o pagamento da ajuda de custo aconteceu. Tá? Vamos em frente. Aí temos aqui, não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Tá? Isso aqui se refere à remoção. Cadê? Não será ajuda de custo na hipótese, se refere à remoção, às hipóteses de remoção a pedido. Tá? Não vai se aplicar o pagamento da ajuda de custo. Vamos em frente. Aqui é o limite, aqui esse artigo 54 também é interessante, porque ele é aí o limite do valor a ser pago, né? Não poderá exceder a importância correspondente a 3 meses, tá? Isso vai ser definido em regulamento, tá? Então isso aqui, todos os servidores que se submetem à Lei 8.112, né, vão ter que ter esse valor estabelecido em decreto aí, especificamente para eles, porque a lei não fez isso, tá? Vamos em frente aqui. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar a nova sede no prazo de 30 dias. Então, pessoal, a indenização, ela tem um caráter de repor uma despesa que o servidor teve. Isso não significa que ela vá ser paga depois. Isso não significa que ela vai ser paga depois. Aliás, o interessante, para que não haja um impacto nas finanças do servidor, né, é que esse valor seja recebido antes. Mas, né, como as coisas são dinâmicas, né, o servidor pode receber e esse deslocamento acabar não acontecendo. Né? No caso, a gente está falando aqui de uma mudança de sede em caráter permanente. Se ele não acontecer, claro que vai ter que acontecer a devolução, isso é óbvio, né? Isso aí isso aí, além de ter vários pressupostos dentro do próprio direito para isso, isso é óbvio
digamos assim, instintivamente a gente já sabe que seria errada a não devolução. Então a lei, né, a lei tem que falar o óbvio, a lei traz o mandamento de devolução aí no prazo de 30 dias, tá? Vamos para a próxima indenização, estamos aí na indenização. Diárias, o servidor que a serviço, sempre a serviço, tá? Afastar-se da indenização da sede em caráter eventual ou transitório. Viu a diferença para ajuda de custo? Lá é caráter permanente, aqui é eventual e transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, tá? Fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas, extraordinárias, com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Ou seja, é quando o sujeito precisa dar uma deslocada, né, eventual a serviço, tá? Então, muito importante, pessoal, muito importante a diferença das diárias para ajuda de custo, que é caráter eventual e transitório. Muito importante, tá? O examinador muitas vezes pega isso aqui para fazer diferença entre uma e outra, tá? Para tentar confundir aí o candidato. A diária será concedida por dia de afastamento, faz muito sentido, né, pessoal? Que tá falando aqui pousada, alimentação e tal. E se pensa comigo, né? Não faria sentido ele colocar por mês aqui, porque você pode ter um afastamento que é de 2 dias, às vezes 1 dia, entendeu? Então não faria sentido que esse período aqui fosse maior, né? Sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Ou seja, isso aqui a lei já colocou um meio termo, porque o caput ele fala de pousada, né? Mas você pode ter só despesa com alimentação e locomoção, né? E aí ele traz metade quando o deslocamento não exige pernoite fora da sede ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Ou seja, houve o afastamento, mas tem um órgão X lá que tem alojamento, e aí o servidor ficou alojado, por exemplo. Aí ele traz também esse meio termo, tá? Isso aqui, apesar dessa lei não ser aplicável aos militares, algumas disposições elas são muito parecidas. Então, quando a gente estava lá para economizar despesa, né, para economizar dinheiro com o pessoal, a grande maioria das viagens a gente ficava alojado em outros quartéis, né, porque aí afastava uma incidência maior aí das despesas com o pessoal. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária. Isso aqui é a lei trazendo o óbvio, né? A diária é para uma situação específica. Caso, né, tenha o cargo exija, né, esse afastamento constante, aí é uma situação que não é de caráter eventual ou transitório, né, conforme está dito aqui no caput. Parágrafo 3º. Também não fará jus à diária ao servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. Aí aqui tem o complemento do dispositivo, mas isso aqui já é o suficiente para a gente entender o porquê. Imagina que você está aí lotado ou lotada na Grande São Paulo. E aí você trabalha, por exemplo, na Receita Federal. Só que na Grande São Paulo não, vou corrigir o que eu falei, no município de São Paulo. Só que aí você tem um aglomerado urbano, que é uma região metropolitana gigantesca ali, né, que engloba vários municípios. E aí a sua delegacia, vamos supor, não que ela cubra toda a Grande São Paulo, porque eu não conheço a estrutura da Receita Federal lá, mas provavelmente não é assim. Mas ela pega ali uma região, uma parte dessa região metropolitana que é o suficiente para pegar o município de São Paulo e mais outros municípios. Se não tivesse esse parágrafo aqui, esse deslocamento por outro município, né, já poderia ensejar o pagamento de diárias, tá? Ainda, né, que aí eu aproveito para relembrar, ainda que
pela metade, uma vez que não exigisse o pernoite fora. Só que essa é uma situação em que, pela natureza da dinâmica urbana, pela natureza pela natureza da metrópole, é algo que, pelo começo da lei, ensejaria o pagamento de diária, mas não é para isso que a diária serve, né? O sujeito foi, pisou fora do município e recebe. Não é isso, né? A ideia da diária é repor um custo que o servidor teve a mais. Se o servidor está ali trabalhando na Grande São Paulo, eventualmente ele vai ali em outro município, isso faz parte da dinâmica ali, tá? Então colocou-se isso aqui para que não haja esse problema aí. Não, mas eu fui esse endereço aqui que eu fui tal dia, está em outro município, então eu quero receber X, tá? Então a lógica do dispositivo é essa, para a gente não precisar ficar decorando toda hora, tá? O servidor que não receber diárias e se afastar que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias, tá? Ajuda de custo, devolução em 30, diárias, devolução em 5. Lembrando da lógica, a lógica é repor uma despesa que o servidor teve. Se o servidor não teve essa despesa, ele devolve o dinheiro. É essa a lógica, tá? A mesma coisa que a gente viu para ajuda de custo. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput, que é 5 dias. Tá? Então, também bastante óbvio, né? Essa diária aqui é para ficar lá 10 dias. Não, mas ficou 7. Então, vai devolver o referente a 3 dias, tá? Pessoal, muito importante a diferença entre diárias e ajuda de custo. A gente vai ver aqui, já vamos entrar na indenização de transporte. Então, é algo que já o próprio nome já não vai deixar a gente confundir. Então, muito importante, diárias, caráter eventual e transitório. Ajuda de custo, caráter permanente, né? Exercício de nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, certo? Muito cuidado com isso, isso aí tem cheiro de prova. Da indenização de transporte, conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Então, pessoal, meio próprio para locomoção, para execução de serviços externos, atribuições do cargo. A gente lendo aqui, tranquilo, tem nenhuma novidade. Só que, lá na hora da prova, quando ele falar de transporte, você não pode, em hipótese nenhuma, confundir essa indenização de transporte aqui com essa locomoção urbana aqui. E com... serviço nova série de mudanças, tal, companheiro, aqui. Compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Também não pode confundir com isso aqui, tá? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Assim, se esticar a corda, você pode até pensar, mas a diária aqui, o cara, né, vai ter despesa de transporte. Não, é outra situação. Não confunda as coisas, tá? Aqui, diária, saiu da sede em caráter eventual transitório, ajuda de custo, mudou-se de endereço caráter permanente. E indenização de transporte usa o meio próprio para execução de serviços externos ligados à atribuição do cargo, tá? Então, não confundir, uma coisa não está englobada na outra, são coisas diferentes. Do auxílio moradia. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas. Desculpa, antes da gente entrar. Percebeu aqui, que vamos voltar um pouquinho, bem rapidinho, tá? Aí a gente volta nas indenizações. Aí agora você já está familiarizado ao dispositivo, né? Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Transporte, auxílio moradia, não dá para confundir com as duas primeiras, tá? Então, por isso que o examinador, muitas vezes, quando ele vem cobrar indenizações na prova, ele vai tentar te confundir aqui, tá? Então, muito cuidado, tá? Vamos voltar lá, auxílio moradia. Do auxílio moradia.
O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem, administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Ele usou meio de hospedagem, empresa hoteleira aqui, porque para não complicar, né? Porque quando vocês estiverem lá dentro, você vai ver que tem uns colegas que não gostam dos outros colegas, né? E o problema, isso tem em outro lugar, né? Só que o problema é quando eles são chefes. Então, se o cara botar o hotel aqui, não, mas você ficou numa pousada, né? Parece loucura, né? Mas vai ter um retardado que vai querer fazer isso só para não pagar o negócio para o colega, né? Que está subordinado a ele. Então, a lei colocou um termo bem genérico aqui para falar, despesa com hotelaria. Entendeu? Aluguel ou despesa de hotelaria, paga, tá? Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Aí, pessoal, é bastante requisito, né? Eu não vou mentir para vocês, né? E aqui isso aí é uma coisa que eu procuro fazer, que eu acho que faz parte do nosso papel aqui de professor para a área de concurso. A ideia aqui não é eu passar tudo e falar assim, caiu na prova. Em algum momento eu li isso aqui e caiu na prova. O seu objetivo, a sua função é saber tudo. Não gosto de trabalhar assim, tá? Eu vou falar para você o que cai mais e o que cai menos. Estamos aqui numa relação entre pessoas adultas e você sabe que o que cai menos pode cair também, entendeu? Eu vou te indicar, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, tá? Você sabe que é uma questão de probabilidade, né? E eu sei disso também. Então, eu vou correr esse risco de, eventualmente, professor, mas você falou que cai menos. Mas cai menos, tá? E você escolhe, né, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, sua quantidade de matérias, aí o seu cronograma, se você vai, digamos assim, desprezar o que cai menos ou não, tá? Então, esses requisitos aqui do auxílio moradia é um dispositivo menos badalado, tá? É um dispositivo menos badalado. Então, é interessante a gente, na leitura, passar por ele, mas se for para gastar aí a pestana decorando, eu começaria por outras situações antes de chegar nisso aqui, tá? Então, conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. 1. Não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Isso aqui é um tanto quanto óbvio, né? O cara vai lá, não, toma aqui o imóvel funcional, não, prefiro receber auxílio moradia. Complica no meio de campo, né? 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional, né? O que seria indecente, né? Não, eu estou aqui morando no imóvel funcional com minha esposa, mas recebo, né? Seria loucura. 3. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, concessionário ou promitente cessionário de imóvel no município onde foi exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Esse inciso aqui é um tiroteio, né? Mas assim, sem gastar muito tempo com isso, esse inciso ele procura impedir o quê? O servidor vender o seu imóvel para receber o auxílio moradia. E aí tem várias terminologias ali que vão abarcar a situação em que na prática o sujeito está morando no imóvel, tá? E ele vende. Porque quando ele fala, por exemplo, aqui, quando ele fala, por exemplo, aqui, promitente comprador, tá? Significa que contratualmente ele já comprou o imóvel, tá? Só não foi, digamos assim, como o procedimento de compra ele é um pouquinho mais complicado, essa compra só não foi, digamos assim, levada até o final, tá? Mas o servidor já comprou, tá? Então, o que é interessante guardar aqui? Que, claro, ele está falando do município, ele está falando do servidor ou do cônjuge e está falando de ter o imóvel, ter praticamente comprado o imóvel ou de ter vendido o imóvel há pouco tempo, tá? É isso que ele está trazendo aqui, só que ele traz de uma forma técnica porque é assim que a lei funciona,
tá? 4, nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia, tá? Porque é bastante óbvio, né? Uma família precisa pagar uma moradia, né? Então, se outro receber, um abraço. E aqui, pessoal, é um limitante considerável, né? Porque esse auxílio moradia, ele só vai servir para o topo da pirâmide, né? Dos servidores, tá? O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo das 4, 5, 6 ou de natureza especial de ministro de Estado ou equivalente, ou seja, topo da pirâmide, tá? A gente já conversou aí na outra aula que para a gente entender isso aqui mais ou menos como sinônimo, né? Das 4, 5, 6 e natureza especial. Isso aí tem uma diferenciação lá para fins de salário, mas na prática, isso aqui é o topo da pirâmide e a lei, né, faz muitas menções aí específicas a esse grupo aqui, tá? Das níveis 4, 5, 6 e natureza especial. E aqui ele coloca o ministro de Estado para, digamos assim, né, que é o último grau ali do topo da pirâmide, tá? E o último, não, ainda não. Próximo requisito, o município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. Isso aqui é aquele mesmo porém, né? É região metropolitana, aglomeração urbana, o cara tá ali trabalhando ali em São Paulo e agora vai para Osasco, né? E aí encaixa todos os outros requisitos, mas isso aqui não vai encaixar, tá? 7. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde, né, duvidoso esse português aqui, foi exercer o cargo em comissão de função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período, tá? Deu uma colher de chá aqui. 8. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo, tá? Nomeação é o quê? Passou em concurso, então o problema é teu, né? Deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação é porque é uma reorganização na própria natureza, da própria distribuição dos cargos. Então também não teria por que encaixar aqui, né? E botou um prazo temporal, um limite temporal que o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Tá? 60D, o valor mensal do auxílio moradia limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou de cargo de ministro de Estado ocupado. Para o primeiro auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração do ministro de Estado, botou um limite máximo, independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de 1.800. Ele botou até, mas isso aqui é uma garantia mínima, né, se você for parar para pensar, porque dependendo do lugar aqui que o sujeito ficar, né, pode ter uma despesa muito maior do que essa. Né? Preencher o requisito, R$ 1.800 fica garantido, tá? Independente dessa relação de percentual aqui, R$ 1.800 o sujeito vai poder receber, tá? Então, pessoal, acabou aí que a gente bateu aí, né? Batemos a meta dentro do tempo estabelecido. Hoje, né, em que pese a gente chegar num tempo parecido, uma correria muito menor, né? Conceitos, artigos menos densos, do jeito que a gente combinou desde o primeiro vídeo, de forma bem lenta, dando exemplos, explicando, para a gente poder ter um contato sólido com a lei, tá? A gente não está dando uma passada na diagonal, não está fingindo que está entendendo. A ideia é ter certeza que está entendendo todo e qualquer dispositivo, tá? Eu peço para você que, se eu te ajudei com esse vídeo, deixa o like aqui para a gente, manda para um colega que tem interesse também. O material é aberto, o material é gratuito. O que a gente, né, pede de ajuda é que você deixe aí o like no nosso vídeo, ajuda bastante. E para a continuidade desse vídeo, caso você esteja vendo conforme a gente está liberando, curta aí, inscreva-se no nosso canal. Para outros conteúdos também, outros conteúdos que venham a ser liberados, curta o nosso... inscreva-se aí no nosso canal para que você possa estar tendo sempre acesso aí a materiais de qualidade, coisa que vai te ajudar, tá? As coisas que a gente apresenta aqui no canal são coisas que são soluções, né? A gente não está tentando tapar o sol com a peneira, né? O material apresentado é para te trazer uma solução, tá?
Tem algum tema que você quer que seja abordado, que não seja Lei 8.112, ou ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário para que a gente possa tá trabalhando junto aí, né? Sempre se ajudando para que vocês consigam sucesso aí, a tão sonhada aprovação o mais rápido possível. Beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima e bom estudo.